Meninas, bom dia. Tô aqui hoje trazendo a palavra. Eu já tinha gravado a palavra semana passada e eu senti a necessidade de trazer uma nova palavra. O Espírito Santo me guiou para trocar o rumo. Então, eu tô aqui obedecendo, né? A minha cliente cancelou. Eu tava preocupada porque eu não ia ter tempo para fazer isso e ele achou um tempinho. Mas é isso, eu quero hoje compartilhar uma palavra. Espero conseguir transmitir tudo aquilo que eu quero, porque eu sou um pouco enrolada na hora de explicar. Mas peço que vocês tenham o dom de interpretação e que eu consiga ser mais clara possível. Eu vou ler aqui em Tessalonicenses 5, versículo 16, que diz assim. Olha as cachorradas latindo, gente. Que diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que eu percebo hoje, que a nossa maior dificuldade, eu digo a minha também porque também é a minha, né? É uma luta constante, é uma luta diária. E a nossa principal dificuldade na vida das pessoas, né? Dos cristãos, enfim, de qualquer pessoa que esteja vivendo nessa terra, é estar descansando em meio às tribulações. Que são muitas, são várias. Não existe uma pessoa que não tenha um problema, que não tenha algo a ser resolvido na vida. Não existe mar manso. Sempre tem uma preocupação, sempre tem alguma coisinha tirando a paz. E se não tem, vai aparecer em qualquer momento. Então, isso aqui é uma lição que Deus me ensinou há muito tempo atrás. Eu lembro que quando o meu filho tinha 5 anos, eu nunca me esqueço, ele tinha 5 anos. Eu era uma pessoa que quando eu tava contrita, angustiada, aquilo ali me arrasava, eu ficava detonada, caída, desmanchada. A minha vida era destruída, eu sentia vontade de realizar sonhos, na qual não dependiam de mim, dependiam de Deus. Eu morava no fundo da casa da minha mãe, eu dependia dela para quase tudo, vivia numa vida onde ela se metia na minha vida frequentemente. Eu não tinha estrutura financeira para poder morar sozinha numa casa, enfim, e era eu e o João, e um salário mísero de R$500 para sustentar eu e ele. Então as condições não eram favoráveis, só que eu me entreguei realmente. Eu chorava muito, eu me abatia, eu sempre orando, claro, chorava muito, tinha angústias várias vezes ao dia, muitas vezes, mas sempre que eu me sentia angustiada, pelo menos isso eu obedeci, né? Sempre fui lá, entreguei minha angústia e orava, entregava a Deus. Mas tinha uma coisa que eu tava errando ainda. Eu ia lá e entregava essa angústia, mas eu não entregava 100%. Ela continuava habitando no meu coração. Então ela transparecia no meu rosto, aonde quer que eu fosse, nas minhas atitudes. E uma vez uma vizinha minha, ela falou assim pra mim, Mayara, a tua vida tá passando, esse momento, ele é passageiro, mas o teu filho tá crescendo e tu não tá conseguindo acompanhar o desenvolvimento dele, né, as fases dele. Ama o teu filho, te apega nele, eu tava focada, que a minha vida tava detonada, e eu tava deixando isso afetar a minha maternidade com o meu filho. Quando ela falou aquilo ali, eu fiquei, sabe? E isso mudou muito o meu jeito de ver as coisas. Eu pensei, pô, é verdade. Eu tô apegada nesse problema, mas olha quanta coisa boa que eu tenho em volta de mim. Eu tenho amigos, eu tenho meu filho. Não tinha muita coisa naquela época, né? Não tinha nenhum pau pra dar no gato. Mas eu tentei me apegar no pouco que eu tinha, que era muito, né? Mesmo assim, era muito, que era o meu filho. A coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida. Então eu me apeguei nele. Comecei a amar. Eu posso dizer, gente, que de todo o trajeto que eu vivi, que sempre foi muito turbulento, eu posso dizer que com 5 anos do meu filho que eu comecei a enxergar ele com outros olhos, assim. Não que eu fosse uma mãe ruim antes, mas alguma coisa destravou dentro de mim. Então, eu aprendi isso, que a nossa vida passa e os problemas também passam. E a gente não pode ficar desapercebida,
olhando para os problemas, né, para as aflições, deixando elas consumir a gente, que é o que elas fazem, elas consomem, se a gente permite, e elas te arrasam, nível hard. E viver, né, entregar. Uma coisa que eu aprendi foi isso, descansar em Deus. Hoje eu tenho problemas, tenho preocupações? Tenho. Mas o que eu faço? Eu entrego quantas vezes for preciso para Deus. Se eu estiver angustiada, se eu estiver preocupada, eu vou vir aqui, eu vou orar, eu vou falar com Deus, né? Eu vou entregar para Ele, e quando eu levanto do momento de oração, eu sei que eu entreguei, eu me sinto leve, eu entreguei para Deus. Ele sabe o que eu tô passando, Ele sabe da minha dor, e Ele vai tomar providência, porque tem coisas que não são a gente que faz, é Ele, né? Então, essa dependência, esse lugar de dependência e de confiança, foi uma coisa construída em mim, no decorrer da caminhada como cristã, né? E tem uma parte da Bíblia que eu gosto muito também, que fica em Filipenses, que diz assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente olha para a Bíblia, nesse versículo, as pessoas às vezes interpretam de uma forma que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou ganhar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou, né? Nossa, tudo posso. Eu acredito que quando Deus fala tudo, quando é citado na Bíblia, né? Tudo posso naquele que me fortalece, se refere a isso. Em Deus a gente pode tudo. A gente consegue, muitas vezes, submeter as nossas emoções a lugares diferentes. Não estou conseguindo me expressar agora, por exemplo. Eu quero dizer assim, a gente consegue passar por situações difíceis sorrindo, entende? E claro, todo mundo tem aquele dia que vai estar abatido, que vai estar chateado, né? Igual hoje. Hoje eu tô num dia que eu não tô muito legal, porque meu espírito tá incomodado com alguma coisa. São dias e dias. Agora, quando é uma situação que perdura por muito tempo, eu acho que já é algo a se preocupar, sabe? Então, o único lugar que a gente vai encontrar esse refúgio, essa mudança, esse aprendizado, essa transformação é em Deus. Por isso eu acho muito importante a capacidade que o cristão deve ter, né? Eu não sei se são todos que têm, mas a gente tem que ter essa capacidade de, em todo problema, tá buscando saber o que Deus quer ensinar a gente. Porque os problemas não são em vão na nossa vida. Eles nos constroem, né? Dependendo do tipo de coração que a gente tem, se for um coração quebrantado, um coração ensinável, Deus vai ensinar em qualquer situação. Por isso que a gente tem que estar sempre dependendo, sempre submisso ao que o Senhor está falando, né? Nunca ficar se questionando ou pensando que o problema é a gente. Porque não, Deus só está mudando, a gente só está na moeda. A gente está aqui nesse mundo para isso. E Ele sabe tudo, gente, desde um cancelamento de unha até sabe, qualquer coisa, tudo é no controle dele. Ele sabe todas as coisas. Então a gente tem que praticar bem a confiança, a dependência, entregar tudo na mão dele e sorrir mesmo em meio às tribulações, que é muito difícil. Mas só consegue sorrir em meio à tribulação quem realmente entrega o problema para Deus. Porque quando a gente entrega, mas a gente leva o problema junto, a gente não está entregando, que era o que eu fazia. Hoje, quando eu tenho qualquer preocupação, eu lanço aos pés de Deus, eu venho, eu oro, eu choro. Quantas vezes por dia for preciso? Se eu tô lá no carro e eu tô angustiada, eu choro. Às vezes tô atendendo uma cliente, tô angustiada, eu não posso chorar naquele momento, mas eu tô em espírito às vezes orando, né? E dependendo da cliente, a gente até abre o coração, tipo Patrícia. Mas é uma situação que a gente vai, não se cansa, às vezes a gente acaba sendo chata mesmo, né? Mas a Bíblia mesmo fala isso, né? Nunca deixe de orar. Então a gente ora, entrega tudo pra Deus e espera que no tempo dele Ele faça aquilo que for melhor e alivie o nosso coração, porque Ele mesmo diz, né? Que a gente tem que entregar pra Ele as nossas aflições e esperar nele, que é a parte mais difícil. Esperar. Mas eu não vi um justo que esperou e não foi recompensado até hoje. Por isso que o Senhor é a nossa esperança, né? E a alegria dele que é a nossa força, porque quando a gente vai a ele, o coração da gente sente alegria e não tem como não ser ele, né? É uma força sobrenatural, uma força para sorrir em meio aos problemas, a gente só encontra com ele, gente. Não tem como encontrar
longe dele. Ele é o único, o Espírito Santo, ele é incrível, assim, a gente tá às vezes abatido, tá triste, vai lá e ora, chora, sente ele, e do nada a gente sai daquele momento de oração, nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo mudou, porque ele recebeu a nossa oração e porque ele veio acolher a gente. Então depois de uma oração, o que a gente tem que fazer? Secar as lágrimas, enxugar o rosto e mostrar para o mundo que a gente é filho de Deus, sorrindo, né? Confiando, passando essa segurança de que Deus me ouviu, tá tudo certo. E quando sentir a necessidade, sempre entregar quantas vezes forem preciso, mas sempre entregar e sorrir, e não deixar de viver a vida que está passando em volta da gente, porque isso é fundamental. Eu acho que é isso. Falei muito e talvez não falei nada, mas também, gente, é isso. Beijos.